programa Frente a Frente de ontem, apresentado pelo meu colega Luiz Torres, ele recebeu de forma exclusiva o padre George, que agora é o atual diretor, presidente do Hospital Padre Zé. A entrevista durou aproximadamente 1 hora, mas devido à importância dessa entrevista, devido à relevância desse assunto, nós vamos destacar alguns pontos aqui que são os pontos mais envolventes e mais polêmicos. A gente começa trazendo o ponto falando sobre os funcionários. Isso, me ajuda aí, alô, Dayana. A gente começa falando agora sobre a questão dos super salários e também sobre demissões que devem ser feitas na instituição. Vamos acompanhar um trecho? Nós estamos à frente do hospital há 30 dias. A situação é caótica. Eu já não tenho lágrimas e tanto chorar, né? Porque, para você ter uma ideia, quarta-feira não estava faltando remédio. E nós providenciamos. Essa semana eu tive que pedir esmola a donos de supermercado. E graças a Deus, um deles foi maravilhoso. E conseguimos o material. Mas eu sei que a minha vida é essa, estender a mão com base na estrutura hospitalar, né, com base na estrutura do Instituto São José. Padre Egídio não agiu sozinho. Ele não tinha condições de agir. Não, é impossível ter tudo o que aconteceu. É impossível sozinho. Teve o apoio de alguém dentro do hospital. Sim. E dentro do Instituto São José. Eu não posso tecer nenhum comentário sobre qualquer elemento institucional, pessoa física, para além dos muros do hospital do Instituto, que eu seria leviano, certo? O que eu posso dizer, estando agora ocupando essa função como diretor do hospital, é que é impossível uma pessoa ter feito tudo o que a imprensa está divulgando sozinho. Porque passaria por várias etapas e várias outras pessoas. Não tem como. Não tem como. Um apartamentozinho no Cabo Branco paga toda a minha dívida. É isso que me revolta. O senhor está dizendo que um dos apartamentos... Basta um, assim até onde é. Paga o que o hospital deve. Hoje o hospital tem uma dívida de 13 milhões, quando você junta a Caixa Econômica e Santo André. São os empréstimos? Os empréstimos, né? Todo mês, 300 mil reais de desconto. São 100 e tantas parcelas, né? Tem os juros aí. Pequenininho, mas tem. Aí, o hospital hoje, ele tem, com base em fornecedores, o hospital tem uma dívida aí de 2 milhões e 800 mil reais. Quando eu falo que o hospital pode se manter com 1 milhão e 300, não considerando esses empréstimos e essas dívidas. Claro, é o custeio. É o custeio. O que nós estamos fazendo com essas dívidas? De repente, Luiz Torres chega lá no hospital, padre, você está me devendo 500 mil reais. Primeiro, eu não tenho dinheiro para pagar. Segundo, haverá uma auditoria sobre essa dívida. Para garantir a falsidade dela. Claro, haverá uma auditoria. Porque eu digo o seguinte, se tem fornecedor envolvido em falcatrua, a justiça vai chegar lá. Agora, não cabe ao padre George emitir um juízo de valor. Mas isso é errado, isso é certo. Indícios. Né? Sim, mas cabe à justiça averiguar. Mas o hospital, ele não pode dar nenhum passo dessa magnitude sem uma auditoria na área contábil, na área administrativa e o aval da justiça. Então chega aí alguém, olha, vocês estão me devendo, o hospital está me devendo 300 mil reais de medicamento. Tá certo, haverá uma auditoria. Nós vamos pagar, mas haverá uma auditoria. Não é chegar e pá. Mesmo que eu tivesse milhões na conta, eu não pagaria. Sem uma auditoria. E certo? Tem fornecedor batendo na porta? Tem. Quase todo dia. Tem. 2 milhões e 800 é o que eu posso dizer no cenário atual. Certo? O senhor está falando que tem essa dívida de 2 milhões e 800. O senhor está falando que mais ou menos, se fosse fazer um montante, é mais ou menos 14 milhões de dinheiro que sumiu.
seria de Não receita? só foi isso, não. Foi muito mais. Tem muito mais. Tá? Agora, isso aí deixa a justiça investigar. As pessoas que estão ajudando o hospital, quer como voluntários, porque até a questão de funcionários, nós estamos fazendo mudanças, porque o hospital não tem dinheiro para estar contratando. Por exemplo, uma coisa que nós estamos fazendo, nós vamos repensar alguns salários. Estavam altos. Tinha diretor do hospital ganhando 25 mil. Tinha... 13 mil na carteira, 12 mil por fora. Isso acabou. Tinha super salários no... Claro. Nós não vamos admitir isso. Quanto é que nós vamos pagar? Primeiro, nós não temos condições. Segundo, quanto é que um hospital de média complexidade, que não tem cirurgia, que tem em média 120 leitos, mas apenas 50, 60 funcionando, quanto é que um hospital dessa natureza pode pagar a um determinado cargo e função? Então, fazendo uma pesquisa, você sabe o valor. Então, essa pessoa que ganhava esse salário, no segundo dia, nós mandamos ela voltou para o antigo órgão de origem. Que não compete aqui dizer o nome nem para onde ela foi. Mas ela já está no bom lugar. Né? E reze por ela. Não vou tecer nenhum julgamento. Mas o que eu posso dizer para você, sem citar nomes de ninguém, é que quem fez coisa errada tem que pagar. Nós temos aproximadamente 195 funcionários, 23, 24 médicos, né? E começamos essa semana já a afastar algumas pessoas. Hoje foram demitidas 4, 5 pessoas e nós vamos continuar tomando providências, sempre em comunhão com as orientações da justiça. Tá. Porque nós não podemos cometer injustiças, entendeu? Tá, deixa eu mandar um abraço. Agora, o hospital, ele vai ser necessário um enxugamento, tá certo? Isso aí nós vamos tomar providências. Da folha de pessoal. Vou perguntar, estava inchado? Tá inchado. Tá inchado. Tá inchado. Ou seja, nós vamos deixar de acordo com o que convém a um hospital naquele porte, naquele nível. É esse o nosso objetivo, deixar. Então, nós vamos mexer em algumas gratificações exageradas, né? Rever alguns salários e as demissões elas serão pontuais, porque nós queremos preservar o emprego. Nós estamos Olha, minha gente, eu vou te contar uma coisa. É impossível para quem é ser humano, para quem tem sentimentos, para quem tem empatia pelo próximo, assistir uma entrevista dessa, ouvir uma realidade dessa, saber do que o Hospital Padre Zé está passando e você não ficar emocionado com a situação. Primeiro, é preciso separar as coisas e nós não podemos jamais terceirizar a culpa ou, nesse instante, jogar também essa bomba nos pés, no colo do Padre Egídio, ou melhor, do Padre George. O Padre George que passa a responder pela instituição em meio a esse bombardeio, em meio a esse escândalo, em meio a essas dificuldades. Antes de qualquer coisa, o Padre George, ele é digno do nosso reconhecimento pela coragem que ele está tendo, pela coragem que assumiu, pela missão que assumiu de comandar a instituição. Aquela obra é uma obra muito bonita, a essência dela, a essência da caridade, de fazer o bem, dos cuidados principalmente das pessoas enfermas, das pessoas humildes, das pessoas carentes, das pessoas vindas lá do interior do estado da Paraíba, que aquela casa acolhe, que aquela casa literalmente abraça. E eu vou te falar uma coisa, o problema do Hospital Padre Zé nunca foi dinheiro. Lá os cofres sempre foram bem irrigados. Lá sempre teve muito dinheiro. O problema de lá foi a canalice, a corrupção, a ganância, o roubo, a embriaguez por as coisas materiais dessa vida, sob o comando de alguém que era uma farsa, que ao lado de uma gangue, de uma organização criminosa, que foi montada para assaltar o hospital. Essa é a grande realidade. Aquele hospital vinha sendo assaltado e pessoas doentes, pessoas enfermas, essas pessoas estavam literalmente sendo sangradas aos poucos e recebendo migalhas, recebendo tostão, recebendo a sobra da sobra da sobra. Essa é que é a grande realidade.
O problema de lá sempre foi gestão, porque dinheiro entrava muito, inclusive com fortes sinais de bate e volta. Fortes sinais de bate e volta que a justiça precisa ver isso. Agora nós precisamos retomar a essência desse hospital, retomar a essência do Hospital Padre Zé. A essência, ela precisa ser voltada, que é da caridade, que é do amor, que é do companheirismo, que é do acolhimento, que é da palavra do Senhor. E nós temos que depositar a confiança em alguém. Não adianta você dizer, não, mas já tinha outro lá e o outro fez certo. Aí você vai perder a crença, você vai perder a esperança. Nós temos que dar um voto de confiança. E esse voto precisa ser dado ao Padre George. Alguém precisa administrar aquele hospital, não precisa? Não precisa colocar alguém? E esse alguém é o Padre George que lá está. Pela sua história, pela sua decência, pela humildade que se tem, pelo homem que ao longo dos seus 50 anos de idade colecionou toda uma história de respeito, de admiração, de transparência. Nós estamos vendo o quanto ele está determinado. É um homem que na sua vida, na sua formação espiritual, tem o voto de pobreza. Eu conheço pessoas que literalmente convivem com ele e que atestam isso. E que atestam o compromisso dele. E eu peço que Deus permaneça conduzindo ele nesse caminho. Que nenhuma tentação, que nada possa desvirtuar esse caminho que ele resolveu seguir na vida. E nós, a sociedade de bem, precisamos abraçar o Hospital Padre Zé. A imprensa precisa abraçar o Hospital Padre Zé. Não é abraçar o hospital, mas sim as pessoas que lá passam, mas sim as pessoas que dele precisam. E nós precisamos que o dinheiro que foi desviado volte para aquela casa. Em sendo comprovado pela justiça, tudo que está sendo colocado nas contas do Padre Egídio, todo o império que ele montou, aquele dinheiro tem que voltar para o Hospital Padre Zé. Aquele dinheiro tem que voltar para a origem, que é a caridade, que é fazer o bem. E se tem alguém envolvido, se tem deputado, se tem parlamentar, se tem secretário de Estado, se tem secretário municipal, os senhores também precisam pagar. Os senhores também precisam explicar o que for formalizado em denúncia e provas que forem apresentadas. Isso precisa ser esclarecido. É brincadeira, o hospital lá, sabe o que é que está acontecendo? O padre está pedindo esmola. O padre está pedindo esmola. Saquearam tudo. A ambição e a ganância saquearam tudo. Tá faltando material de limpeza, tá faltando remédio, tá faltando muita coisa no hospital. E tinha em abundância. Só que a quadrilha que assaltou lá fez o trabalho, meu amigo. Saqueou tudo lá. Essa é a grande verdade. Infelizmente, tem que ser dita. É a grande realidade, amigo. Padre George, a minha confiança no Senhor, o meu desejo é que o Senhor continue sendo esse homem que o Senhor sempre foi, e que nada possa corromper ao Senhor, e que ninguém possa interferir no seu caminho, que é um caminho bacana, que Deus possa continuar te iluminando, te orientando no caminho que o Senhor deve seguir, que o trabalho que o Senhor faz, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas tenho boas referências e vejo as pessoas que lá transitam, vejo as pessoas que lá andam. Filhos da misericórdia, o trabalho que o Senhor faz lá é um trabalho que a sociedade aplaude. Então que o Senhor pegue tudo daquilo dali, da sua experiência, e coloque a sua experiência dentro do hospital. E nós temos que apoiar. O verdadeiro cristão precisa apoiar isso. Precisa dar as mãos ao hospital. A gente não pode abandonar, não vamos abandonar o Padre Zé. Eu peço às pessoas e eu quero aqui colocar a cara e dizer, nós temos que abraçar. Tem gente que fala, mas Bruno, você está defendendo isso, tal, mas Bruno, aquilo dali e tal. Não, a gente precisa separar, não dá para viver, não dá para fazer isso jogando para a galera. Não dá para fazer isso.